Swipe left, someone said something stupid. Swipe right now, I'm watching what you did. Bem-vindo a mais um Desenrasca na Cozinha. Eu sou a Simone Canuto e te convido para assistir mais um vídeo do canal. Assista até o final, não perca as dicas e o modo de fazer. Se inscreva e compartilhe com seus amigos. Desenrasca na Cozinha. E hoje nós temos hambúrguer, almôndegas, bolinho da Tasca e polpetone. Tudo pronto para a gente congelar e ter sempre à nossa disposição. Vamos começar cortando papel vegetal em tiras, que é muito importante tanto na hora de congelar quanto na hora de fazer o seu prato. Vamos cortar em tiras e deixar reservado. Cortei em tiras grandes e agora nós vamos em uma tigela grande colocar a carne, a aveia em flocos e eu coloquei também farinha de aveia. Se você só tiver aveia em flocos pode pôr, se só tiver aveia também pode ser. Cebola, alho, pimenta, salsinha, páprica fumada, molho de mostarda, sal e eu coloquei um pouquinho de orégano. As ervas e o tempero do seu hambúrguer, da sua almôndega vai ser o que você gostar. Aqui eu estou apenas dando uma sugestão para quem quer começar a fazer algo diferente. Eu também coloco um pouco de orégano que dá um sabor muito especial na hora que ele está fritado, ou mesmo quando coloco o molho. Agora é mão na massa e deixar tudo isso bastante homogêneo. Eu vou apertando bastante a carne até que ela realmente tenha uma liga. O que vai dar essa liga, além da carne, é a questão da aveia. E agora vamos moldar os hambúrgueres. Não tem desculpa para você não conseguir fazer. Eu estou dando 3 opções diferentes. Eu tenho um modelador de hambúrguer que eu costumo fazer, como eu sempre faço em casa, portanto foi uma opção que eu tive de adquirir. Mas não tem necessidade nenhuma de ter e eu vou mostrar como é que podemos fazer isso. Então a primeira opção é no modelador. Eu coloco o plástico em volta que é para ficar mais fácil de lavar e higienizar. E simplesmente eu embrulho um hambúrguer no papel vegetal. Isso vai facilitar tanto na hora de congelar quanto na hora de retirar a quantidade de hambúrguer que você precisa. Uma outra forma é apertar com a mão e eu utilizei um pote, pode ser um copo, pode ser, no caso aqui, é uma tacinha de sobremesa, mas pode ser qualquer coisa que tenha mais ou menos o tamanho do hambúrguer que você quer. Ou simplesmente apertar com o pires, que é o que eu fiz. Apertei com o pires e moldei com a mão. E a mesma coisa, envolvê-lo no papel vegetal, que fica mais fácil, eles não grudam um no outro, e fica mais fácil se você quiser fazer um só, ou se você quiser fazer os 3, fica bem mais fácil para você descongelar. Nesse caso eu estou fazendo tudo para 3 pessoas, não é que aqui eu faço tudo para 3 pessoas, e aí eu vou fazer uma porção boa de almôndega, que o pessoal aqui adora almôndega. Quando eu coloco a aveia misturada na carne, ele não vai ficar aquela carne com aquela almôndega que é muito densa, é só o bolinho de carne. A aveia deixa uma textura espetacular, macia, fica muito bom. Recomendo utilizar a aveia. Não coloco ovo, não coloco farinha nem pão, é aveia. E agora vamos fazer o polpetone. O polpetone é um hambúrguer gordinho, recheado, receita italiana. Na realidade, o que eu fazia em São Paulo era muito queijo, mas aqui a filhota não gosta nada de queijo derretido. Então eu faço com, ali no caso eu estou utilizando fiambre de frango fumado e queijo. Ele não vai ficar aquele todo derretido, mas caso a sua família goste, eu recomendo que faça só com queijo, ou bastante queijo, para ele ficar com o recheio bem diferente. Aqui no caso eu não posso fazer porque o pessoal não gosta. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, defini o tamanho dos polpetones, coloquei o recheio e eu vou virando como se fosse uma massa. Porque essa carne, na realidade, é como se fosse uma base de massa que eu vou estar trabalhando. E procuro fechar bem o recheio para que ele depois, quando eu vou fritar, ele não vá vazar no óleo. Então, ele fica bem presinho, fica espetacular. O polpetone, ele depois vai ser empanado em farinha, ovo e pão ralado, ou farinha de rosca. No Brasil é farinha de rosca, em Portugal é pão ralado. Vou fazendo todos eles e vou moldando e procurando apertar bem para que não tenha risco do queijo sair no momento em que ele estiver fritando. Ele vai ser selado depois. Vai ter um vídeo aqui no canal com uma massa espetacular com o polpetone. Ele é selado e depois selado no óleo e depois ele é cozido no molho de tomate. Fica sensacional.
Pode ser feito no forno, no caso eu vou fazer na frigideira. Mais uma, né, porque é para deixar, para não ter dúvida de como é que faz. Vamos colocando o recheio para dentro. O recheio pode ser o que você quiser, pode ser cogumelo, pode ser só queijo, pode ser só fiambre, pode ser um pedaço de chouriça, o que você quiser colocar em um recheio do seu polpettone, pode utilizar. Então eu fiz os meus 3 polpettones, vou reservar e vou fazer o bolinho da tasca. O bolinho da tasca também é recheado. Pode ser o recheio com queijo, um pedaço de queijo, ou eu vou utilizar o mesmo recheio, que é o fiambre de frango e queijo. É uma bolinha com o recheio, é como se fosse uma almôndega, só que ele é um pouquinho maior que a almôndega. Eu vou colocar aqui uma almôndega para a gente poder ver. Ali nós temos ali a almôndega, é um pouquinho menor, e o bolinho da tasca é um pouquinho maior. O bolinho da tasca ele é servido com vinagrete e o pessoal come ele frito com uma cerveja, fica ótimo, com um fino. E agora nós vamos empanar os nossos amiguinhos. Polpettone, farinha de trigo primeiro, para que ele fique totalmente coberto e selado. É isso que vai ajudar com que para aderir o ovo e aderir a farinha de rosca ou pão ralado. Pão ralado, ovo, pão ralado. E já está. Ele fica fica algo diferente para você ter no seu congelador e fazer uma refeição totalmente especial. Pode acompanhar com massa, pode acompanhar com arroz, o que você quiser. Aqui no caso o pessoal adora um espaguete, molho de tomate e espaguete. Eu coloquei mais um ovo para fazer os bolinhos. E aí vamos lá fazer os bolinhos, mesma coisa. Farinha de trigo, ovo e pão ralado, ou farinha de rosca. E o que eu gosto desse tipo de técnica é que você faz a sujeira uma vez só. E aí nós temos hambúrguer, almôndegas, os polpettones e o bolinho da tasca. E eu vou mostrar como é que eu faço. Se você tiver uns potes especiais ou de plástico, é mais fácil. No caso eu tenho este, que vou colocar os almôndegas. Eu sempre gosto de colocar as tiras de papel vegetal que ajudam imenso para você tirar depois. Fechadinho. Ó, tudo arrumadinho. E agora nós vamos colocar os nossos amigos polpettones. Também fiz a mesma técnica. Coloquei uma estrutura de plástico que eu não tinha ele que coubesse. E esse não há aquela seção pote sem tampa. E o que eu fiz para solucionar a questão do pote sem tampa? Coloquei o pote e vou colocar um saquinho plástico, retirar o excesso de ar e fechar. E eu tenho mais uma refeição pronta. Ou seja, são 4 refeições especiais para 3 pessoas, né, os hambúrgueres, o polpettone, e isso fica sensacional. A receita e os ingredientes estão na descrição do vídeo. Aproveita para deixar um like. Esse é mais um Desenrasca na Cozinha com uma edição especial. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Desenrasca na Cozinha. Inscreva-se no canal, não esqueça de um like, deixe um comentário, faça um pedido. Quem sabe não pode ser o próximo vídeo. Desenrasca na Cozinha.